Eu quero saudar todos com a paz do Senhor e dizer graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós quase que estávamos, eu que estávamos deixando de lado a segunda carta do apóstolo São Pedro, uma epístola muito importante. Então nós vamos começar a lê-la, ela é muito importante. Diz assim no capítulo 1, versículo 1: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele chama aqui Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmã Salvelina, bem-vinda. A senhora sabe o carinho que nós temos pela senhora, pelo pastor Zé Carlos, por toda a família, já há muitos anos, né? Uma amizade que passa de 30 anos. Louvado seja o nome do Senhor. E continua escrevendo: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, esta é a saudação de Pedro. Interessante que nós vamos ver depois que quem escreve esta carta para Pedro deve ter ditado, movido, inspirado pelo Espírito Santo, e quem escreve é Silvano, Silas, que escreve essa carta. Essa carta tem 3 capítulos, né? Versículo 3: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então Pedro aqui continua falando de Jesus, que Jesus ele chamou a todos, né? Ele que nos chamou. E quando lá nós lemos em Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, ele que nos chama, né? Ele escolheu a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esta carta, as 2 cartas de Pedro, elas são André Rocha, né? Parece. Bem-vindo também. Todas as 2 cartas de Pedro são cartas universais. Elas não são dirigidas especificamente a uma igreja ou qualquer uma pessoa, mas elas são chamadas universais. Amém, André? Amém. E ele nos chamou pela sua glória e virtude. 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, ele fala de grandíssimas e preciosas promessas, né? Por isso que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 23, ele diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Pai do Senhor, irmã Salvelina, Alexandro Oliveira, bem-vindo, graças a Deus. Então, nós temos muitas grandíssimas, não é grande não, é no superlativo, absoluto, sintético. Então, aqui nós vemos que para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Nós vamos ser participantes da natureza divina. Isso é profundo. É até complicado explicar isso. Nós vamos perder essa natureza humana nossa e vamos ganhar uma natureza divina. Não é coisa de homem, não é coisa que possamos explicar. São as chamadas coisas inefáveis que Paulo diz que viu. Inefável, a palavra inefável
Ô, irmã Mari, bem-vinda. A palavra inefável quer dizer algo que não dá para se explicar com palavras. Ainda que a pessoa falasse todas as línguas da terra, não seria capaz de descrever com palavras, né? Com palavras. Amém, irmã Marilise? Então, essas promessas, né, que nós escapamos da corrupção, que pela concupiscência há no mundo, né? O mundo, ele atrai as pessoas, irmã Miriam, bem-vinda. O mundo atrai-nos se nós não estivermos fixados, edificados na rocha, né? Davi fala no Salmo 40 que ele estava num lugar escorregadio, mas que Deus o colocou sobre um lugar firme. Um lugar firme, estar num lugar escorregadio é perigoso. Eu pesquei muito em rio, tinha aquelas pedras com limo, pisava, era pisar e escorregar. Mas ele livrou-nos disso. 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Continuando no 6. E a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Então nós vemos aqui uma caminhada da mudança que nós vamos ter, começando aqui, diz ele, toda diligência é todo cuidado, né? Tomando um cuidado muito grande, tratando diligentemente, tratando com prudência, tratando com muita atenção, com muito zelo, com muito cuidado, e aí nós vamos ter essa caminhada que vai iniciar com a fé e vai chegar até o amor fraternal e a caridade. O amor de irmãos, né? Wagner Moraes, bem-vindo em nome de Jesus. É por isso que lá em Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu costumo dizer que a falta do amor fraternal faz com que haja ingratidão, que não haja perdão, que não haja humildade, que haja inveja, que as pessoas não se sintam bem com o sucesso dos demais. Amém, o Márcio está melhor, graças a Deus. Amém, gostei da notícia. Esqueci-me até de perguntar, porque ele lidando com muita gente, muitas coisas. Mas tem que existir o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Eu costumo às vezes brincar e falar, mas é até sério, que há irmãos que não gostariam que nós tivéssemos apenas 2 olhos, não. Gostariam que nós tivéssemos uma meia dúzia de olhos, mas não é para enxergar melhor, não. É para poder ter mais olhos para ele furar. Tem gente que, se puder, ele ganha bastante nas costas do irmão. Então, né? Explora os irmãos. E a ingratidão. 8. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós tivermos isso tudo aqui, a fé, a virtude, a ciência é o conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento. Tem gente que é contra o conhecimento porque é tonto. Gente, como que nós vamos querer aprender? Minha mãe falava: meu filho, o saber não ocupa lugar, o aprendizado não ocupa lugar. O nosso cérebro, ele é um computador que nós não sabemos qual é a capacidade de memória dele. Nós não sabemos. É algo estupendo, né? Algo maravilhoso. Só Deus mesmo para fazer algo assim. Então aí
caminhando da virtude à ciência, da ciência à temperança, da temperança à paciência, da paciência à piedade. Tem gente que não tem dó de ninguém. Se puser, pisa no pescoço, quando puser a língua para fora, corta. Não pode ser assim. Nós não podemos ser assim, não devemos ser assim. Depois falamos que vamos para o céu. Aí vem um e fala, só se for da boca da onça. Meus irmãos, a coisa não é brincadeira, não. E aí da piedade vem o amor fraternal, e o amor fraternal, a caridade, produzir algo, não é? Uma palavra, um alento, uma atitude, não é? Uma obra em favor de alguém. Importante essa carta, Pedro, movido pelo Espírito Santo. Ele diz que se isso houver em nós, e em abundância, nós não ficaremos ociosos, parados. Nós temos que trabalhar. Tem gente que canta, eu quero trabalhar para meu Senhor. Mas o que nós temos feito? O que nós temos feito? O que darei eu ao Senhor em troca de todos os benefícios que tenho recebido? O que eu tenho feito? Eu não tenho feito quase nada. Nós precisamos fazer algo. Tem um hino que fala, posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Ó a mão vazia aqui, ó, vazia. Precisamos fazer algo. As almas estão sofrendo, caminhando para a morte eterna. Não existe, o povo tem esse conforto. Ah, mas eu vou encontrar lá no céu com minha mãe. Não é assim não. Não é? Lucas 16 diz que os homens empregam força. Tem que fazer um esforço grande para entrar no reino de Deus. E nós não ficaremos ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer Jesus melhor a cada momento. Solange Regina, Teles Martins, bem-vinda. Então, meus irmãos, é necessário que isso aconteça em nossas vidas. Né? 9, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Quem não for assim está cego. Igual a igreja lá, que diz que era rica, né? E o que Jesus falou? É cego, é nu, não é verdade? Nós vemos aqui, ó, a igreja de Laodiceia, aqui no versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse, pobre, cego e nu. Que situação. Meus irmãos, precisamos conhecer Jesus melhor. Precisamos conhecer Jesus melhor. Eu já falei nesse tema, eu acho que vou falar de novo. Precisamos conhecer nosso Deus, conhecer as Escrituras e o poder de Deus. 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Aí vive tropeçando, fazendo uma coisa errada aqui, outra coisa errada ali, enfraquecendo, uma bobagem, um pecado. Daqui a pouco, perde a salvação. A salvação pode ser perdida, sim. Pode ser perdida. Vou falar 3 versículos aqui. 2 Crônicas 15:2. O Senhor está convosco enquanto estiverdes com ele. Se o buscardes, o achareis. Mas se o deixardes, ele também vos deixará. Vou falar o segundo. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar até o fim para ser salvo. Vou falar um terceiro, Romanos 11:22. Atentai para a bondade e a severidade de Deus. Severidade para os que caíram. E benignidade ou bondade
para vós, se permanecerdes na benignidade, senão também vós sereis cortados. Vou falar outro também. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, eis que cedo venho. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Cuidado, cuidado. Nós temos que tomar cuidado. O inimigo, ele não vem senão, diz João 10:10, senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Por isso que ele manda pregar. Mas tudo bem. Então, para não tropeçar, tem que fazer cada vez mais. Estar firme na vocação e na eleição. Conforme diz 1 Coríntios 15:58. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Precisamos cumprir isso em nossas vidas. Tem gente aí brincando, distraindo. Mateus 26:41, o que quer dizer? Está falando para crente, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne de todo mundo é igual. Cuidado. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que vai ser o rei lá. O reino é dele, porque ele está na Trindade. Em João 10:30 ele diz, eu e o Pai somos um. Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Filho, Pai, Espírito Santo, Pai, Filho, não importa a ordem, eles são iguais em glória, majestade, poder, soberania, magnificência, onipotência, onisciência, onipresença. Todas as coisas se lhe submetem, a Trindade foi quem fez todas as coisas, o céu, o mar e todas as coisas que o céu, a terra, o mar e todas as coisas que neles há. Sueli Piton, bem-vinda. Então nós precisamos de estar, porque essa vida passa rápido, Sueli. Foi esses dias que nós entramos lá e já aposentamos e já estamos aí, ó, caminhando, né? Que a pessoa diz que quando a pessoa entra no ENTA, para ele sair é uma complicação. Mas para baixo do ENTA também morre. ENTA é no 40, chegou no 40, de 40 o ENTA só acaba em 99. E para chegar no 99 não é qualquer um, né? Também quando chega difícil, né? A não ser a mãe da Salete, que já está com 95. E aqui eu dou um abraço naquela, que é a minha mãezinha também. E lúcida, perfeita, graças a Deus, mas tem 95 anos. O coração dela tem 95 anos, cérebro, rins, os pulmões, né? Fígado, órgãos importantíssimos, né? O sistema vascular dela, coisa muito especial. Mas o tempo passa rápido, passa muito rápido. Né? Será ampla, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não fizer assim, não vai ter direito de entrar no reino. Não vai ter direito. Você pensa que você morreu, acabou? Nós não somos bicho, não. Nós somos seres humanos inteligentes. Nós temos corpo, alma e espírito. Eclesiastes 12:7 diz que o espírito volte à terra que o deu. Não, o espírito. O pó volte à terra que o deu. E o pó volte à terra. E o espírito volte a Deus que o deu. Que nós saímos do pó, fomos formados do pó da terra. Gênesis 2:7, informou o Senhor Deus, o homem do pó da terra,
e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Né? E o 12:7 diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Era para nós estarmos lendo Eclesiastes hoje, eu prometi, mas nós tínhamos esquecido de ler aqui para entrar depois no Velho Testamento. Então, quando nós terminarmos a segunda carta, nós entraremos. Então tem essa condição, não entra lá de qualquer maneira, não. 12, por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. A pessoa sabe, mas aqui está sendo exortar, que exortar pode ser exortar, cobrando, exigindo, falando, não é? Sendo incisivo. E exortar também, incentivar, encorajar, animar. Então, aqui Pedro, ele escreve isso. Gustavo Bastos, né? Bem-vindo. Bem-vindo em nome de Jesus. Então, embora, né, nós saibamos, mas está escrito, ainda bem que saibais e estejais confirmados na presente verdade. 13, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus já mo tem revelado. E ele falou, enquanto eu estiver nesse corpo, nesse tabernáculo, nessa habitação aqui que habita o Espírito Santo de Deus, lá em 1 Coríntios 6:19, diz, e não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então, enquanto ele estivesse vivo, ele estaria pregando esta palavra com seriedade, de acordo com aquilo que Jesus mandou. Meus irmãos, e ele falou, eu já sei que brevemente eu vou deixar, porque ele foi avisado. Paulo também foi avisado, o Senhor falou para ele, olha, está chegando o dia de você ir embora, Pedro. Ele falou, o Senhor já me tem revelado. 15, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Né? Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais também lembrança destas coisas, né? Ele cuidou para que alguém continuasse fazendo esse trabalho, né? Que com a morte dele não parasse, alguém substituísse, continuasse essa obra, que a obra não pode parar, não é? Por isso que nós não somos seguidores de homens, mas de Deus, que o homem passa. O homem morre, qualquer um, ele pode ser o cabeção, ele pode ser o maioral daqui dos Estados Unidos, mas acaba. O presidente americano tem mandato, ele tem a data de entrada e a data de saída, isso se fica vivo, né? Muitos deles morreram no meio do mandato. Então, mas aqui essa obra não. 16, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pedro fala, nós vimos a majestade dele. João fala em 1 João, logo no começo, diz aqui, ele diz aqui, ó, ele diz aqui, ó, ele diz aqui, ó, o que vimos com os nossos olhos, capítulo 1, versículo 1 de 1 João, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Que maravilha, né? Que maravilha, que maravilha. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, Pedro continua dizendo, nós vimos a sua majestade. Eles viram o Rei eterno. Nós não o vemos, mas nós cremos.
Nós é pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Iracema, bem-vinda. Pastor Manuel de Melo. Bem-vindo, pastor Manuel de Melo. Está já resignado, mas foi pastor ali em Denver. Eu estou aqui em Indiana, na casa da minha filha, que é um grande homem de Deus, né? Que combateu o bom combate, não terminou a carreira ainda, porque ainda está servindo ao Senhor. Bem-vindo, pastor Manuel de Melo. Bem-vindo, João Carlos. João Carlos, é Carlos Medeiros, meu querido e amado irmão, vizinho. Bem-vindo. Então, nós vemos aqui Pedro falar, e nós, pela fé, nós vemos a majestade do Senhor Jesus. 17, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Lá no batismo ele falou isso. Ele falou também, lá em Mateus 17, lá na transfiguração: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Que maravilha, nós aprendemos isto. 18, e ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Aqui é a transfiguração, ele falando. Estavam Pedro e João lá, estavam juntos lá. Pedro, João e Tiago estavam lá, né? Pedro, João e Tiago estavam lá. Eles viram isso. Eles viram e ouviram, presenciaram aquele momento, né? Então, nós vemos Pedro, Tiago e João estavam lá e viram. Pedro diz aqui, nós vimos. Ele fala nós, porque ele estava junto de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, né? Estando nós com ele no Monte Santo. 19, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até o que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Meus irmãos, porque a palavra, a noite vem, mas nós saímos das trevas. Nós saímos das trevas, Zé Carlos. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele colocou luz nas trevas, né? Salmo 119, bem-vinda, Amélia Vieira. Bem-vinda. Conforme diz ali, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então não tem mais escuridão, não tem mais trevas, né? Quando a pessoa é cheia de problemas, aquilo é uma treva, ali só tem trevas, mas nós estamos na luz do Senhor, né? A luz, que é a palavra do Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Não podemos torcê-la nem distorcê-la, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, não é para que cada um de nós entenda do nosso jeito, não, porque eu posso falar uma coisa e você entender de outra maneira, porque nós somos humanos e às vezes nós não expressamos bem aquilo que sentimos, nem na fala e nem na escrita, né? Na palavra falada, na palavra escrita, enfim. Mas o que acontece? Mas aqui é Deus falando, não é de particular interpretação, é uma interpretação igual para todos, é uma interpretação coletiva igual.
21. Aí é que está o segredo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados. Tem uma versão que fala movidos pelo Espírito Santo. Não foi produzida por vontade de homem algum, não. Os homens que escreveram, Moisés, Samuel, Davi, Salomão, Mateus, Marcos, Lucas, Paulo, Tiago, Judas, eles escreveram porque eles quiseram, eles escreveram movidos pelo Espírito Santo. Então, começamos aqui a segunda carta, que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, guardando-nos e ajudando-nos, e estamos aqui juntos. Estaremos sempre, eu digo, melhor, Deus assim o permitindo, aprendendo da palavra de Deus, para que possamos herdar a vida eterna que está preparada para aqueles que amam a volta do Senhor. Amém.